Convido você a abrir a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Um dos pontos fundamentais da reforma é somente as Escrituras. A suficiência, a autoridade e o poder das Escrituras, exclusivamente das Escrituras, para a vida do crente e para a vida da igreja. Então, se não está na Bíblia, não serve para nós. Eu sei que você é muito criativo, muito inteligente. Você pode até querer reescrever a Bíblia hoje, mas você não tem autoridade para isso, tá? Então você precisa saber de forma consciente e prática o que é a Bíblia. E esse texto é um texto básico, onde Paulo, escrevendo para Timóteo, dizendo para Timóteo que nos últimos dias, ele começa assim no capítulo 3, nós viveríamos tempos difíceis, tempos demoníacos. Então ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, permaneça na palavra. E ele vai nos dar 3 lições aqui, nesses versículos 16 e 17. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui há 3 ensinos básicos que eu quero que você memorize. O primeiro deles, o que é a Escritura? O que é a Escritura? Em segundo lugar, qual é a utilidade da Escritura? Ela presta? Ela serve para nós? Ela é útil? Terceira coisa que o texto nos ensina, além de conceituar, além de mostrar a utilidade, vai nos dar aqui o propósito, a fim de. Isso aí é propósito, é objetivo. Então, com essas 3 divisões em mente, nós vamos tentar fazer um sermão aqui para você. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela tem 66 livros. Ela foi escrita num período de 1.600 anos. E Deus usou 36 homens que não falaram por si mesmos, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. E essa inspiração não foi uma inspiração apenas de influência, mas os pensamentos foram inspirados e as palavras foram inspiradas no texto original. De tal maneira que o que está na Bíblia não é pensamento de homens, mas os pensamentos de Deus. E aqui, essa expressão, toda a Escritura, Antigo Testamento, Novo Testamento, é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada por Deus, no grego, é uma palavra só, theopneustos, que significa que a Bíblia, ela veio de dentro de Deus, porque na respiração você inspira e você expira. Você puxa o ar e põe para fora o ar. A ideia aqui é que a Escritura foi justamente expirada por Deus, veio de dentro de Deus. Foi soprada. Vocês estão entendendo ou não? Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda carta de Pedro. Se você começar aí pelo versículo 16, Pedro está descrevendo aí a superioridade da palavra de Deus. Mas eu queria que você lesse comigo o verso 20 e 21. Vamos lá? 20 e 21, o que é que diz? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular
Porque nunca, jamais, qualquer profeta foi dado por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos. Então presta atenção. Entretanto, homens falaram da parte de Deus. Mas para falar, tem que ter o pensamento. Para falar, tem que ter o símbolo, né? O signo linguístico. Então Deus usou homens para falarem pensamentos, escreverem isso, movidos pelo Espírito Santo. Eles falaram da parte de Deus, porque a palavra profeta é boca de Deus, mas eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa palavra movidos aqui vem da linguagem marítima, quando o barco ele era conduzido pelo vento. Ele era conduzido, abria-se as velas, eles eram movidos. Então esses homens que escreveram a palavra de Deus para nós, foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos entender mais. Vamos para Isaías. Isaías, capítulo 55. Texto que nós lemos recentemente, mas é a segunda parte do texto. Versículo 8. Deus diz assim: porque os meus não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Então preste atenção. O nosso Deus, ele é um Deus que pensa, tá? Pensa. Se nós fomos feitos à imagem dele, nós também pensamos. O bicho não pensa. O cachorro não pensa. Apesar que o cachorro olha para você como se estivesse entendendo tudo. Mas não pensa. Então o nosso Deus pensa. E ele diz claramente: os meus pensamentos são diferentes dos vossos, o quê? Pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus apontam para caminhos que aos meus olhos parecem direitos, mas o fim é perdição. Então a palavra de Deus, os pensamentos de Deus nos conduz para os caminhos corretos, certos. O que ele pensa dirige a minha vida, conduz a minha vida. Então você que já foi crédulo de profecia, Deus está me falando, Deus mandou dizer isso para você, sai fora. Você quer ouvir Deus dizer, lê a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. Deus nos fala pela sua palavra. E se eu disser alguma coisa como pastor, ou qualquer professor de escola dominical, ensinar alguma coisa que não está na Bíblia, você deve rejeitar. Somente as Escrituras. Mas o texto é bonito, de Isaías. É lindo esse texto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Veja no versículo 9. Vamos ler juntos? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que os pensamentos dele vêm de cima. Os nossos pensamentos são terrenos, são humanos. E veja a figura que ele vai usar, a metáfora que ele vai usar. Vê aí comigo. No versículo 9, 10. Porque assim como desce o quê? A chuva e a neve dos céus. Então ele está dizendo, a palavra vem do céu. A palavra vem de cima. E para você entender isso, ele vai usar a chuva e a neve. Vocês estão entendendo ou não? Deus está dizendo, os meus pensamentos, aquilo que está na Bíblia, é do alto. Veio do céu. Porque onde Deus habita? Nos céus. E tudo de bom que vem para nós, vem dos céus, inclusive a palavra.
Inclusive, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele veio dos céus. E é muito interessante que o texto vai nos ensinar algo profundo aqui. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e parará não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar, para a semente ao semeador e pão ao que comer. Lê comigo o versículo 11, bem forte. O que é que diz? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas farás o que me apraz e prosperará naquilo. Veja a lógica do texto. Nós temos um Deus que pensa, nós temos um Deus que pensa caminhos para nós, e esse Deus que pensa, ele fala, porque só pensar não resolve. Ele diz assim, será a palavra que sair da minha boca, boca de Deus. Não é da boca do pregador, da boca de Deus. É a palavra de Deus que tem o poder de germinar. Vocês foram regenerados pela semente da palavra de Deus. A palavra é a semente do reino. É a palavra que fecunda e gera em nós vida espiritual. Então toma cuidado, tá? Jeremias 23. Por favor. Jeremias 23. Todo mundo gosta de falso profeta. Até eu mesmo gostaria de fazer uns encomendas. Certo? Todo mundo gosta. Ah, pastor, eu queria saber meu futuro. E o povo gosta de novidades. Ó, tem um pastor ali, está pregando, ele está falando tudo. E o que ele fala acontece comigo. Não vá nessa, meu irmão. Jeremias capítulo 23. Deus faz uma profecia contra os falsos profetas. Versículo 16 diz assim: assim diz quem? O Senhor dos exércitos. O que ele diz? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz, né, tereis. E qualquer que anda segundo a dureza do seu coração diz: não virá mal sobre o ano, continua no pecado. Não, isso não é pecado não. Está cheio de pastor dizendo: isso não é pecado não. Ele está falando por conta própria. Ele não está falando como boca de Deus. E aí você vai descobrir qual a recomendação de Deus? Não deis o quê? Ouvido. Então para de ficar assistindo esses vídeos de gente que não está pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Vocês estão entendendo ou não? Depois ainda vem me dar trabalho aqui. Veja, no versículo 28 de Jeremias 23 diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como? Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E ele diz que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, o que é a palavra de Deus? É o trigo. A experiência de quem está falando da palavra é palha. É palha. O que alimenta é o trigo, não é a palha. Então para de comer palha. Pastor, só precisa conhecer, tem um pregador aí que ele sabe tudo, já foi no céu, no inferno, teve revelação, não sei o quê. Já sabe quem vai ser o presidente. Sai fora disso. Nós temos que ficar exclusivamente com a palavra de Deus.
E ele diz no versículo 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Versículo 30, portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furta as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Ou seja, não ensina a palavra, furta, esconde a palavra, não dá a palavra. Por isso, meus amados irmãos, que quando Martinho Lutero, ele preso lá no castelo de Wittenberg, protegido por o rei Frederico, a primeira coisa que ele escreve é a versão impressa da Bíblia, em alemão, e coloca a Bíblia na mão do povo. A sua fé tem que se fundamentar na palavra de Deus. A palavra gerou você, a palavra é o leite espiritual que alimenta você. Você não precisa de nada mais para fundamentar a sua fé, que não seja a palavra de Deus. Então você que veio dessas comunidades aí, se refaz, tá? Você tem que desconstruir e reconstruir. Tá certo? E corra desse pessoal que diz, o Senhor está me dizendo. A função nossa como pregadores da palavra é explicar a palavra para você. Como eu estou tentando fazer, tá? Eu não sou falso, eu sou hipócrita, mas falso não. Vamos lá. Porque quando a gente prega, a gente está pregando contra a gente mesmo. Eu quando falo aqui, estou falando contra mim. Sabe por quê? Veja aí, o texto, toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos repetir? Toda escritura é inspirada por Deus. Então a natureza da escritura é divina, é sobrenatural. São os pensamentos de Deus que veio para cá. Agora, ela é útil. Então tem alguns pregadores hoje, pastores, que eu não chamo de pastor. Às vezes o cara é um livre pensador, teólogo, não tem responsabilidade, não vai prestar conta de suas almas para Deus. Porque pastorado é mordomia. Paulo diz, aquele que ensina, vede como ensina. Porque nós não podemos substituir o fundamento. E vejam com que material você está construindo a vida das pessoas. Agora vamos ver aqui. 4 coisas é útil a palavra. Quais são aí? 4 coisas. Ela é útil para o ensino. Então, a Bíblia nos revela aquilo que é certo. O ensino aqui a Bíblia nos mostra os valores de Deus, os pensamentos de Deus. Então, o conteúdo daquilo que eu e você precisamos aprender de Deus está onde? Na Escritura. A Bíblia nos ensina. Mas em segundo lugar, ela o que nos repreende. O que é repreender? É mostrar quando eu estou o quê? Errado. É cada chibatada, se você ouve Paulo Júnior, chipó todo dia. A palavra nos repreende. A palavra diz, olha, o que você está fazendo está errado. Você precisa perdoar. Você precisa amar. Você precisa buscar santidade. Você está com uma vida mundana. Deus não quer essa vida para você. Deus quer que você, cada dia mesmo, pareça com Cristo. Então a Bíblia nos repreende. Quando eu estou na minha soberba, na minha vaidade, no meu orgulho, a Bíblia me repreende. Quem já foi repreendido pela palavra? Levou chicotada. Ah, então vocês são normais. Não é assim? Você vê, hoje eu fui para a igreja só para apanhar. Só para apanhar. É assim mesmo. Um dia eu bato, outro dia o pastor Hernandes sopra. E vai. De surra em surra a gente vai aprendendo. A palavra nos repreende. Em terceiro lugar, ela é útil também para quê? Nos corrigir. Esse verbo corrigir significa trazer você de volta para o caminho certo. Para o caminho certo. Aí você vai dizer assim,
a Bíblia tinha razão mesmo. A palavra de Deus tinha razão. Porque ela corrige por si mesma, ela é poderosa. Vamos voltar, só um pulinho lá, Salmo 19. Hoje eu estou bem aqui, que eu não estou vendo relógio, vou até meio-dia. Salmo 19. Davi, dos versos 1 a 6, ele fala da revelação natural de Deus. A revelação natural de Deus só serve para alguma coisa. Para a gente crer que Deus o quê? Existe. Mas a revelação natural não altera nada a minha espiritualidade. Por isso que além da revelação natural, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, eu não posso olhar para a criação e dizer Deus não existe. Mas nós precisamos da revelação escrita. Agora, vê comigo, por favor, aí. Versículo 7. A lei do Senhor é o quê? Perfeita. E o que ela faz? Restaura a alma. Quantas vezes eu e você, vivendo crise, desânimo, desorientação, você chega a ler a Bíblia, ora, aí o que? Restaurou você. A palavra restaura, anima. Veja que o salmista usa um paralelismo, ele usa um conceito, ele usa um adjetivo, e ele usa a utilidade das Escrituras. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá o quê? Sabedoria aos simples. O que é que significa simples aqui? Aqueles que são ensináveis, né? Porque se você já é doutor, pós-doutor, em espiritualidade, você não aprende da Bíblia. A Bíblia é para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando você se aproxima da palavra, ela é a autoridade suprema. E eu não sei nada. Dá sabedoria aos simples. Quer sabedoria? Se submeta à autoridade das Escrituras. A Bíblia vai ensinar você. Diz o texto também: os preceitos do Senhor são retos e faz o quê? Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina o quê? O que significa iluminar os olhos? Abre os nossos olhos, abre a nossa visão. Quando você lê a Bíblia abre, mostra coisa que você não está vendo. Lembra que no Salmo 19, Davi diz, né? Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O temor do Senhor é límpido e permanece para... Então eu queria dar essa notícia para você, tá? Ninguém vai reescrever a Bíblia, não. Sai fora desses pastores que querem receber. Ah, isso aí era no tempo dos... Não tem negócio de tempo, não. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O que é pecado lá no passado é pecado hoje e vai ser pecado até Jesus voltar. E não facilita não que você vai... Não torça as Escrituras para a sua própria condenação. Não acrescente e nem retire nada da Bíblia. A Bíblia é perfeita. E ele termina dizendo que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí, ele vai fazer uma declaração: são mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado. Vamos voltar lá rapidamente para Timóteo. O que é a Escritura? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segundo, qual é a utilidade da Escritura? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Paideia. Então, o crente, paideia é aquele que se deixa ser formado, educado, formatado pela palavra de Deus. Educação na justiça significa educação naquilo que é correto, naquilo que é perfeito, naquilo que é justo, naquilo que é íntegro. Mas por fim, irmãos, o que é a Escritura?
Qual a utilidade da Escritura? Terceiro, a fim de quê? O que é que significa isso? Língua portuguesa. Propósito. Qual foi o propósito de Deus nos dar as Escrituras? Primeiro, para ser uma coisa útil no meu dia a dia, para me formatar. Mas veja que ele usa aqui para que o homem de Deus aqui não é pastor. Pode ser. Mas homem de Deus, se você observar, de Deus significa homem que pertence o quê? A Deus, de Deus. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, seja perfeito. Então a palavra nos foi dada para que nós sejamos o quê? Perfeito. O que é que significa a palavra perfeito? A palavra teleios no grego. Significa maduros. Então, o que é ser um crente maduro? É um crente que está sendo transformado. Porque veja, seja perfeito significa, o verbo ser aí, significa que o propósito da palavra é trabalhar em mim, primeiro. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é como espada de dois gumes que penetra. Então a palavra tem como propósito, primeiro, transformar a mim. Me dá maturidade, me dá crescimento. Mas não somente isso. Qual é o segundo propósito da palavra? E perfeitamente, amadurecidamente, habilitado para toda. Então a palavra nos transforma e a palavra nos capacita para fazer a obra de Deus. Porque nós temos que fazer a obra de Deus usando o que? A palavra. Vocês estão entendendo ou não? Um esforço danado aqui. Vocês ficam rindo para mim? Não ri não. Chora. A Bíblia somente. A Bíblia somente. Não é a Bíblia mais o ascetismo, não é a Bíblia mais as boas obras. Somente as Escrituras. Eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção, porque a reforma que está completando agora 505 anos, ela precisa continuar nas nossas vidas. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que não está onde? Na palavra de Deus. Nós temos que voltar à simplicidade das Escrituras. Você tem que ler as Escrituras todo dia. Você tem que amar as Escrituras. Moisés, ele, lá em Deuteronômio, foi até o tema aqui do ano que nós usamos na liturgia. Deuteronômio capítulo 32. Vamos ler juntos, versos 45 a 47. E aí nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32, 45 a 47. Vamos lá? Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Prolongareis os dias na terra, a qual passando Jordão, ides para possuir. Amém. Essa palavra tem que ser ordenada para as nossas futuras gerações. Porque a palavra não é para vós outra
outros, coisa o quê? Vã. A palavra de Deus é a nossa vida. Amém, irmãos?